Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Simone e hoje nós vamos falar sobre algumas características do teu produto e como a gente pode utilizar disso para vender mais. Primeiro ponto que a gente tem que trazer é quais são as características do teu produto, do teu serviço. E como que a gente pode fazer isso? Quando a gente está falando de algo, a gente geralmente sugere coisas relacionadas a isso, como por exemplo, tô usando aqui uma caneca, tá? É uma caneca de alumínio, ela é pintada, ela é rosa, ela tem aqui mais ou menos uns 100, 200 ml de líquido, cento e poucos ml de líquido, ela dura bastante, né? Ela não quebra. Então essas são as características, né? O tamanho, a espessura, a qualidade, como é que ela funciona, né? Então, ela é inquebrável, por exemplo, mas ela amassa. Mas isso são as características desse produto. Eu quero te trazer a opinião e o pensamento de quais são as características do teu produto. Quais são as coisas que eu posso descrevê-lo? Então, por exemplo, tu faz bolo. Eu faço bolo para tantas pessoas de recheio tal, é gostoso, é redondo, é quadrado, é em formatos diferenciados, é de qualidade, eu uso produto de qualidade. Isso são as características desse produto. E quando a gente vende essas características, a gente está descrevendo eles. Mas, sendo bem sincera, às vezes a gente não está muito interessado nas características daquele produto. Vou te dar outro exemplo. Quando a gente está comprando um celular, por exemplo, algo tecnológico, a gente busca, sim, as características daquele produto. Porque, de certa forma, a gente sabe o que a gente quer. Que, por exemplo, seja algo avançado, algo mais moderno. Então, se eu tenho um telefone, eu tenho já essa necessidade, eu sei o que eu preciso que ele seja à frente, né? Então, por exemplo, eu tenho um telefone que ele tem 64 de memória. O meu próximo telefone, eu quero que ele tenha mais memória. Então, isso vai ser algo que eu vou buscar quando estiver comprando um novo. Então, são nesses pontos que aqui as características, elas são importantes, sim. Mas quando a gente está num processo de venda, às vezes focar nas características não é um ponto muito importante. Às vezes é mais interessante a gente falar dos benefícios. O que isso aqui tem? O que isso proporciona? Ou melhor, quais são os significados daquilo ali? Quando a gente fala sobre comemorar o nosso aniversário, quando a gente fala sobre algo ser lembrado, né? Quando a gente tem uma lembrança, a gente come um pedaço de bolo e aquele bolo nos traz sensações gostosas, a gente lembra de alguém. Ou, por exemplo, a gente está comemorando esse aniversário e aquela comida ela é muito especial, né? É o centro daquele aniversário. Esse é o significado do bolo. O bolo numa festa de aniversário é comemorar, é quase como o elemento principal do aniversário. E quando a gente sabe desse significado, a gente sabe dessa importância, é muito mais fácil a gente vender o bolo prezando esse significado. Quando a gente fala sobre algo especial, quando a gente sente aquela diferença, sabe? Então, em vez de a gente vender coisas focando na característica, quando a gente foca no significado, o que aquilo representa para o teu cliente? Quando a gente fala de roupa, por exemplo, a gente pode estar falando simplesmente aqui de qualidade, de tecido, de estampa, de material. Isso são as características das roupas. Quando a gente fala de benefício, o benefício é tá bem vestida, né? Pode ser, tá bem vestido. O benefício disso aqui é tu ter um casaco que vai suportar o frio, tu vai ter uma roupa resistente. Esses são os benefícios. Mas o que isso significa? Significa que tu vai estar com a tua autoestima alta, que tu vai estar se sentindo bonita. Significa que aquela roupa vai te proporcionar algo diferenciado, tu vai se destacar na multidão. Ou, por exemplo, se for uma camisa de time, tu vai pertencer. Aquela camisa de time, ela não é um tecido qualquer, ela não é uma cor qualquer.
ela tem um significado para quem usa muito maior do que as características dela. Tu consegue entender aqui? Quando a gente vende algo, quando a gente tá falando de algo e a gente traz isso para esse lugar do significado, o que que aquela camisa significa para ti? O que que aquele bolo significa? O que que aquilo ali vai fazer de diferença? Não é simplesmente um bolo qualquer, não é simplesmente uma camiseta qualquer. É daquele momento para aquilo ali, com aquele objetivo. E quando a gente identifica isso, fica mais fácil da gente vender, da gente demonstrar valor do nosso trabalho. E a gente tem que olhar para isso, aprender a identificar isso, para assim conseguir transmitir isso para o nosso cliente. E como? Conversando com ele, fazendo um post no Instagram, falando sobre os benefícios. Agora, por exemplo, tá chegando o Dia das Mães. Em vez de tu falar, olha, essa caneca, ela custa R$15, ela é durável, boa, resistente. Não. Essa caneca representa o café da manhã que tu vai tomar junto com a tua mãe. E quantos cafés da manhã a gente ainda tem com as pessoas que a gente ama? A gente não sabe. Mas compre essa caneca e tome o café da manhã com a sua mãe. Tá vendo que o negócio já mudou completamente? Nem importa mais qual o valor da caneca. Importa o valor do momento que tu está vivendo ali. Muitas vezes a gente pensa nessa questão de valor quando a gente associa a característica, não é mesmo? Ah, uma caneca de cerâmica, uma caneca de alumínio custa tanto. Na outra loja, eu compro a mesma caneca com o mesmo material por valor muito mais em conta, muito mais barato. Mas quando a gente fala de significado, quando a gente fala assim que isso aqui pode ser personalizado, que isso aqui vai ser a caneca que tu vai tomar café da manhã com a tua mãe, como citei no exemplo, ou até mesmo a camiseta do time que tu vai torcer. Essa camiseta desse ano ficou marcado com a vitória de tanto. A gente associa o tempo inteiro significado às coisas. Falando em caneca, te dar um exemplo. Eu tinha uma caneca amarela que o meu sobrinho me deu, a minha irmã, pelo meu sobrinho, porque ele era um bebê na época, que ele me deu logo que eu entrei na faculdade. Era uma caneca profissão Dinda, maravilhosamente linda. E eu era apaixonada por aquela caneca porque eu tinha um significado muito grande. E quando eu quebrei essa caneca, eu fiquei inconformada. Porque eu não era sobre aquela caneca, mas era o significado que eu tinha dado pra ela. Eu até comprei outra depois, ganhei outra depois, que é linda tanto quanto. Mas nenhuma outra supre o significado que aquela ali tinha. Eu sei que é outra, enfim, mas a gente coloca significado nas coisas. E quando a gente que tá vendendo algo coloca real significado naquilo, e a gente fala disso, a gente mostra isso, a gente diz que não é apenas um refrigerante na mesa do almoço, mas sim o momento que tu tá vivendo com a tua família. Coca-Cola, né? É Coca-Cola, é uma mesa de domingo, todo mundo na mesa, todo mundo conversando, tendo aquele diálogo super interessante, debatendo, conversando com a família reunida. Isso é branding. Isso é cuidar da tua marca. Isso é comunicação. Isso sim é atribuir significados no que tu faz. Seja lá o que for que tu faça. Quando a gente fala de algo por características, a gente tem preços. Mas quando a gente fala de significado, quando a gente oferta dizendo qual a importância da festa do teu filho, é muito grandioso. Quando a gente oferta algo mostrando que quanto tu pagaria pela tua valorização profissional, isso é importante para ti? Se sim, se isso é importante para ti, quanto que tu pagaria para ser valorizada profissionalmente? Por uma roupa que vai estar naquela data tão importante para ti. Quanto tu pagaria por aquele momento ser perfeito e a roupa ser perfeita para ti? Quanto que tu paga por isso? Muito mais. É muito mais, e a gente
quando vê um significado naquilo, aquela peça vale muito. E quando a gente atribui a características, como é alumínio, é de cobre, é de tantos megapixels, é feito com leite condensado moça, por exemplo. Quando a gente fala dessas questões, fica muito mais difícil a gente comparar isso. Quando a gente fala de características, pode ser R$100, pode ser algo caro. Mas quando a gente fala de significado, a gente pode estar falando de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Porque tem certos momentos na vida que nada paga e que nunca mais vai voltar atrás. Porque cada momento da vida é único. Então, quando a gente, como empreendedor, coloca essa visão no nosso produto e diz que isso aqui não é uma caneca, mas é o café da manhã com a tua mãe, entende que isso ganha um peso a mais? E às vezes as pessoas não pensam nisso. Por isso que a função do marketing é mostrar para os empreendedores essa visão. Dizer o quanto essa caneca aqui é especial. Ela vai ser a ferramenta, o meio de juntar tu e a tua mãe. Vai ser aquela conexãozinha que faltava. Então tu presenteia ela, compra uma pra ti, compra uma pra ela e leva na casa dela pra tomar o café da manhã do Dia das Mães ao lado dela. Tá vendo como o jogo virou? A gente já vendeu duas canecas e não importa mais o valor. Porque o preço de viver isso é gigante. E daí tu já pode vender um monte de outra coisa junto. Quem sabe um kit de café da manhã? Não sei, um café, um bolinho, aquele bolinho lá que a gente tava falando antes. Mas quando a gente fala de significado, quando a gente fala de entender como as pessoas funcionam, é disso que a gente fala quando a gente oferta uma venda. E desse jeito a venda não fica chata. E desse jeito as coisas fluem muito mais natural e a gente pode cobrar o valor que realmente é justo pelo nosso trabalho. Porque a gente entende algo que o grande público não entende. Que as pessoas, de modo geral, só veem valor. Mas quando a gente, como empreendedor, tem essa visão bonita, tem essa visão diferenciada do nosso produto e a gente fala isso, que tu não está comprando apenas uma caneca, tu está comprando esse momento. Aconteceu uma situação comigo um tempo atrás que foi muito parecido com isso. Eu entrei numa loja, estava buscando alguns óleos essenciais, alguns aromas para minha casa. E eu senti o cheirinho de alguns, gostei, tipo, mas não vou levar. Aí a mulher chegou pra mim, sabe, a vendedora chegou pra mim e disse assim, tu já experimentou esse aqui? Eu disse assim, não. Ela assim, sabe aquele cheiro de casa arrumada, de lugar chique? Eu disse assim, sei. Ela disse assim, é esse cheiro. Guria, tu tem que sentir esse cheiro, é muito bom. Parece assim uma casa fina. Eu disse assim, eu quero, porque eu quero ter essa experiência na minha casa. Eu quero chegar na minha casa e sentir esse cheiro gostoso, de casa arrumada, de casa bonita, de casa fina. Eu quero isso pra mim. Apesar de ser apenas um cheiro, eu comprei a ideia. Eu não comprei o cheiro. Se ela me falasse que era 20 gramas, 30 gramas, 100 ml, sei lá quanto que era aquilo. Gramas não, ml, né? É líquido. Se ela me falasse as características desse produto, é amadeirado, tem essência de não sei o que, bonitinho, não, tudo bem, eu gosto dessa, né? É um pouco doce, não é doce. Mas como ela me falou da experiência, como ela me trouxe aquele lugar que eu queria estar, eu disse, eu vou levar. Eu senti o cheiro e disse, nossa, realmente é muito bom. Adorei, eu vou levar. Eu nem ia comprar. Mas do jeito que foi introduzida aquela conversa, do jeito que as coisas se encaminharam, eu queria ter aquela experiência. Isso se dá também quando a gente fala, por exemplo, de aromas de vela. Quando a gente fala assim, essa vela aqui, ela dura tanto tempo, ela tem tantas gramas, tantos ml, não sei. E ela tem um cheiro amadeirado, gostoso, um perfume bom. Tudo bem. Mas se tu me vende dizendo que ela causa relaxamento,
Aquele momento gostoso que tu chega em casa, tira o sapato apertado depois daquele dia e tu relaxa, senta pra ler um livro, tomar um chazinho. Se tu me fala isso, aí eu compro. Porque a gente compra sempre essas experiências. Mesmo que às vezes de uma forma inconsciente, a gente não pensa muito nisso. Mas quando a pessoa diz isso, eu penso, eu quero isso. Eu quero viver essa experiência. Eu quero essa experiência pra mim. E aconteceu recentemente isso comigo também, porque eu presto muita atenção nessas coisas. Eu tava no mercado e no alto-falante tava tocando musiquinhas ali e entrou uma propaganda dizendo: sabe aquele almoço de família? Aquele coraçãozinho saindo do forno junto com aquele pãozinho recheado? Ai, porque as melhores carnes são daqui. Porque as nossas carnes são selecionadas. Pra fechar o teu domingo de família reunido, não esquece aquele refrizinho gostoso com gelo. Quando ele trouxe todo esse movimento, quando ele trouxe toda essa lembrança pra mim, nossa, preciso de churrasco, é muito bom. A gente é influenciado. Talvez eu não fosse fazer aquilo na hora. Talvez, nesse caso, eu não ia comprar coisas pro churrasco, eu não ia fazer o churrasco. Mas aquela lembrança ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça e eu fiquei pensando nisso. Em algum momento eu ia querer fazer um churrasco. Porque eu fiquei com aquilo ali interno. E eu fiquei pensando como era bom sentir aqueles prazeres da vida. Então, quando a gente fala de algo trazendo benefícios e significado, principalmente significado, a gente consegue trazer o cliente para esse lugar. Para, nossa, eu quero isso, eu quero viver isso, realmente é muito bom viver isso. Eu quero chegar em casa e sentir aquele aroma. Eu quero ter um domingo de churrasco com a minha família. Eu quero fazer tal coisa. Porque aciona na gente uma coisa que a gente já conhece. Uma sensação de, isso aqui é bom, né? Como é gostoso. Como é legal viver isso. E não é sobre churrasco, e não é sobre velas, não é sobre aroma. É sobre sensações, emoções que são muito mais conhecidas, são muito mais significativas pra gente. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, toda semana tem conteúdo de design, marketing, comunicação, empreendedorismo. Um beijo e até mais!